Bem-vindos ao BFD Brasil. Aqui é o Caio e estamos no nosso segundo episódio da série do Plants vs Zombies, onde nós vamos passar pelo mundo na noite. Boa noite, BFD Brasil. Esses zumbis não te deixam na mão, eles deixam. Você vai ver que combater os zumbis na noite vai ser bem diferente do dia. Para você não tem algum sol caindo. Você ainda pode ter sóis com girassóis. E para sua sorte tem alguns soprogomelos. Plantar muitos deles vai ser bom demais. Como deu pra ver, a gente tá na nova fase do jogo, a fase de noite. Mas vamos começar com o pé esquerdo. Eu vou usar as plantas aqui e não vou usar o cogumelo. Mas aí você fala, você tá sendo burro? Sim e não. Acontece que eu vou fazer uma conquista pra meio que já aproveitar o tempo pra fazer a conquista. Já adiantar as coisas. Que é a conquista de passar uma fase da noite sem usar cogumelos. E eu tô tendo que usar as plantas que eu desbloqueei da fase do dia. E como é a primeira fase, é a mais de boinha, com menos covas e menos zumbis, é a mais fácil possível. Nossa, eu tive azar do primeiro zumbi aparecer bem aqui na minha frente. Aqui, como deu pra ver na fase de noite, não tem sol caindo, porque os sóis eles vão caindo pelo dia. E em compensação, se não tem sóis, tem as covas. E as covas aqui foram plantadas bem no meu jardim. Ou seja, meu jardim virou um cemitério. E se você estiver perguntando, não dá pra que... as plantas normalmente não conseguem quebrar as covas. Já que, como é o PVZ1, ainda não tinha as plantas ainda não podiam quebrar as covas com os projéteis. O único jeito de quebrar a cova aqui eu vou explicar depois. Vamos aproveitar aqui, mas eu acho que foi bom do zumbi ter começado aqui, já que é uma fileira que meio que tá passando um pouco com uma planta aqui, eu já planto a outra aqui, para meu solzinho ficar bem protegido. Dá pra sacrificar os cortadores de grama? Sim, porém eu não vou fazer isso, porque vai aparecer uma mecânica bem interessante. Aí, pessoal, desculpem se no episódio passado as conquistas elas apareceram de um jeito diferente. É que como eu tava testando gravar, aconteceu de algumas tentativas não derem certo. Isso porque a minha voz estava baixa nesses vídeos. Olha só, já começou a dar ruim, porque tem 2 zumbis. Vou ter que sacrificar um dos meus cortadores de grama. Tem que esperar o carregamento aqui. Carregamento demorado. Até dá pra plantar uma ervilha, mas eu não vou arriscar. O que dá pra fazer é plantar uma batata e um noz aqui. Olha só. E olha só esse zumbi. Olha só esse zumbi do jornal. Pelo menos ele tá no PVZ1. Ele não é aquele zumbi que destrói sua fileira inteira. Vamos ver se vai dar boa, né? Vou plantar até mais um girassol para garantir. Quando chegar na próxima fase, que vai ter ele, eu vou explicar a mecânica dele. Aqui, ó, apareceu aqui. Pegue dinheiro para você comprar coisa legal. O dinheiro aqui é algo que você vai usar bem depois, mas já é uma mecânica bem legal, pois a gente vai juntar bastante dinheiro para comprar tudo que puder. Aliás, quando um cortador de grama vai e limpa a fileira de zumbis, basicamente essa fileira fica sem respawnar zumbis por um bom tempo. Ah, cara, eu vou ter que sacrificar o outro jardim. A situação tá feia aqui, mas vocês vão entender. Até parece que eu tô nubando, mas eu tô tentando fazer uma conquista aqui. Olha só.
Passou uma... Depois de 2 zumbis aparecer em pequenas hordas, agora o que não tinha aparecido antes apareceu aqui. E quando chegar a horda final e os cortadores de grama foram pro saco, um monte de zumbi vai nascer na fileira do meio. Mas vocês vão ver que vai dar certo. Porque a estratégia para essa conquista é meio chata mesmo. Aqui a gente vai ter que tolerar. Eu acho que vou até aproveitar para colocar uma ervilha aqui, porque pode acontecer do zumbi vir por cima. Aí apareceu a mensagem. Quando o zumbi fica bastante tempo vivo, a mensagem só aparece só pra te dar medo. Olha só que coisa boa. Olha só quanto zumbi querendo me matar aqui. Ah, filho da mãe. Mano, acho que deu ruim. Ai, maninho, acho que deu ruim. Olha só quantos zumbi que tem na fileira da ervilha. A ervilha não vai tancar. Vai, batata. Nasce, batata. Ah, nasceu. Aqui eu vou ter que botar uma noite. Acho que depois de colocar a noite aqui, já dá boa. E a música aqui que toca quando dá a horda da fase da noite é simplesmente perfeita. É que na fase de noite é uma música bem simples, mas quando você chega na horda, a música dá umas batidoras que, cara, fica perfeita. Agora sim, conseguimos o nosso solar cogumelo. Ah, nosso primeiro cogumelinho de sol. E o único do jogo. Aqui, ó, apareceu conquistas. Apareceu essa dos fungos aqui. Olha só, Among Us. Nem tinha Among Us nessa época. Solar cogumelo. Te dá sóis pequenos na primeira vez, depois sóis normais na próxima. Ei, você coletou $130. Se você coletar R$750, eu vou te dar algo bem legal. É, basicamente o Dave fica sabendo que você tem dinheiro e ele vai fazer um empréstimo pra você. Como ele é um cara de confiança, a gente vai confiar. E agora desta vez eu vou fazer o exército de soprogumelos, como tá no título do vídeo. Let's rock! Agora falando das fases de noite, você começa com poucos sóis e como não vai cair no sol, você vai ter que ficar plantando os cogumelinhos por todo lado. Os cogumelos aqui, eles meio que eles funcionam melhor nas fases de noite. Nas fases de dia, eles adormecem. Porque como eles são plantas noturnas, eles meio que ficam dormindo, roncando. Desculpa. Ai, roncar é bom demais. Aí, agora coletamos aqui. Aqui tem três tipos de moedas que nós podemos pegar. As moedas de prata, que dão 10 centavos. As moedas de ouro, que dão 50. E também diamantes. Mas os diamantes são bem raros. E tipo, não tem uma estratégia pra conseguir. É só na aleatoriedade. O jogo às vezes pode dar 1 ou até mesmo 2 diamantes seguidos. Ou às vezes pode demorar, sei lá, 30 fases pra você pegar o diamante. Eu acho uma pena que no PVZ2 eles tenham tirado o diamante pra coletar. E você só coleta moedas normais e as de ouro. E quando você completa uma fase, os cortadores de grama vão virar moedas de ouro. E você basicamente ganha 250 moedas. Isso é bem legal. Olha só. E falando nas plantas aqui, o soprogumelo, ele é basicamente uma planta que custa de graça, de grátis. E ele atira em uma curta distância. O bom dele é plantar um monte deles aqui. Vou meio que fazer um exército de soprogumelo. Olha, chegou o cabeça de cone.
Eles são melhores pra lidar com zumbis normais. Zumbis mais resistentes você vai ter que ficar plantando soprogumelos. E o solagumelo, você viu que o cogumelo do Mario cresceu aqui. Ó, outra aqui cresceu bem pertinho aqui. Quando eles crescem, eles começam a dar a mesma quantidade de sóis que um girassol normal daria. Os pequenos dão 15 sóis e os maiores dão 25. O engraçado é que foi por causa de PVZ que eu comecei a calcular melhor. Tipo, em contas de 5, coisa assim. Por exemplo, 225 mais 50 é 275. Aqui eu manjo de matemática. Pra fazer uns bons cálculos aqui. O ruim é que não tem como plantar nas covas. E você viu que os tiros da planta vai basicamente ultrapassando as covas. As covas elas meio que foram nerfadas no Plant vs Zombies 2, pois agora elas passaram a ser destrutíveis com os tiros normais. O jogo não trava nem na cara. O jogo de 2009 travando em 2026 tá de sacanagem, né? Eu não sei se a minha captura capturou o travamento, mas se capturou, mil desculpas. Olha só quanto soprogumelo tem na minha tela. Os zumbis não tem chance contra os meus soprogumelos. Sem soprogumelos, eu sou nada. Soprogumelo é vida, a melhor plantinha do jogo inteiro. Ouço dizer que o soprogumelo é o melhor de todos. E falando das plantas, olha só o efeito sonoro aqui. Nossa, eu gosto desse efeito sonoro da ervilha de gelo. Toma, cabeça de balde. Dependendo da situação, acho que vou começar a plantar outra gerevilha pra dar uma agilizada. Pena que no Plant vs Zombies 2, os soprogumelos sofreram um baita de um nerf. Vou só aumentar um pouquinho a música aqui, é só pra ficar mais jogável, né? E eu não ficar falando ficar falando muito alto, né? Olha só, e eu esqueci de falar do jornal. Quando você usa as ervilhas de gelo no meio do jornal, ele não fica lento com o jornal, porque o jornal é como se fosse uma espécie de escudo, que ele segura pra frente e ele fica defendendo. Mas quando ele tá sem jornal, ele fica pistola da vida e ele vai mais rápido, querer novamente matar sua planta. Jogo, para de travar na minha pulsa. Mano, isso aqui não tá acontecendo. Eu não juro que isso aqui eu não tô fazendo efeito não. Isso tá acontecendo mesmo. Mas tudo bem, pelo menos ainda tá jogável. Vou aproveitar pra agilizar um pouco, porque essas fases noturnas costumam ser bem entediantes. Mas continuando falando, os soprogumelos sofreram um baita de um nerf no Plant vs Zombies 2. Pois, apesar de eles continuarem custando 0 sóis, eles ganharam um tempo de vida. E o que um tempo de vida é um problema? É claro que é um problema. Porque basicamente, o tempo de vida faz com que eles acabam morrendo depois de um tempo. E o único jeito de fazer que eles fiquem vivos é colocando os adubos. Ou seja, se você quiser ter um exército de soprogumelos no Plant vs Zombies 2, você vai ter que sacrificar muitos adubos. O que eu acho que simplesmente deixou a planta como bem fraca. E os solargumelos ganharam um nerf, ou ganharam um buff. Pois agora, no Plant vs Zombies 2, pois quando eles agora crescem, dão 75 sóis, que é uma quantidade altíssima de sóis. Olha só a moeda de ouro aparecendo. Depois dessa mastigada, nós liberamos o balão-gumelo. Digo, gasogumelo. Gasogumelo solta fumaça e que podem ultrapassar portas com tela. E falando portas com tela, olha só o que nós temos. O zumbi porta com tela. Esse é um dos poucos zumbis que não estão lá do PVZ2. Eu vou explicar o que ele faz. Vamos pegar nossas plantas para fazer uma boa estratégia. Expired. Engraçado é que nas covas, dependendo da quantidade, pode meio que aparecer uma mensagem, tipo, descansa em pança ou
eu expirei ou simplesmente deixei de existir. Agora vocês viram meio que uma espécie de padrão nas fases de bandeira. Se ignorar, que raios eu plantei o Soprogumelo bem aqui? Não sei, eu simplesmente plantei esse aqui. As fases ímpares, a fase 1, 3, ou melhor, eu vou explicar melhor. As fases 1, 3, 6 e 8, elas seguem o padrão de ter uma horda. Mas as fases 2, 4, 7 e 9 costumam ter 2 hordas. É basicamente deixando essas fases mais difíceis e mais longas. Eu não acho que o mundo da noite seja meio chato, já que as fases desse mundo são mais curtas. Tem um mundo que eu vou falar mais pra frente que eu acho que é o piorzinho pra mim, na minha opinião. É o mais chato do jogo inteiro. Ó, os sóis sincronizaram com a musiquinha. Eu fiz o plim plim da Globo, não sei porquê. Globo, nota o meu canal aqui, por favor. Olha só. Meus Soprogumelos. Aqui, um irmão grande brasileiro. Big Brother. Aê. Ah, alegria aqui no BFG é aqui no Brasil. Nossa, eu falei todo errado aqui. Pelo amor de Deus. Alegria é só no BFG Brasil. Como você deu pra ver, os Gazogumelos, eles atacam em uma quantidade maior de fileiras. E os ataques deles são, como eu posso dizer, ultrapassáveis. Olha só, ele é o melhor exemplo que eu vou dar a vocês. Olha só, quando eu planto alguns Soprogumelos, eles vão atirando e a porta simplesmente acaba indo na frente. Com essa gelervilha, ela tenta atirar e o zumbi não congela. Basicamente é meio que uma defesa e o zumbi fica totalmente defendido. Mas com esse garotão, o zumbi se torna um nada, pois os ataques eles ultrapassam e basicamente faz que a cabeça dele sai rapidamente. Aê. Rapaz, preciso fazer um exército de Soprogumelo, senão eu tô ferrado. Se eles estiverem gostando, segue meu lema. Curte se gostar, se inscreve para ajudar e se notifique com o sino. Esses porta-ocultela pode ser meio chato, porque com as plantas normais, elas têm dificuldade. Como por exemplo, a Gerleville não consegue congelar a porta. Mas plantas como o Gazogumelo, plantas que atacam na cabeça do zumbi ou no chão, são perfeitas contra ele. E a porta simplesmente se torna só um acessório. Vou preparar minha grande armadilha. Só espera o momento exato. Ó, duas colunas de Solargumelo é uma delícia. Ah, ele foi pra cá. Olha só quanto dinheiro. Vou ficar rico nesse jogo. Seria bom, uma cereja bom. Ah, nós conseguimos o nosso querido Comicova. Esse daqui vai simplesmente transformar as fases de noite num completo jogo. Ah, não. Nem ferrando. Galera, graças a Deus. Eu pensei que o jogo ia travar na minha cara, mas não travou. Isso é perfeito. Mas como eu ia dizendo, Comicova. Plante em cima da cova para remover a cova. Ei, você quer comprar um espaço de semente extra? Isso custa apenas 750 e você terá possibilidade de escolher 7 sementes em vez de 6. Aceita o negócio, amigo? O que o Dave quis dizer é que, como a gente juntou 750 moedinhas, a gente pode meio que comprar um espaço a mais de semente. E como eu sou uma pessoa bem normal, eu vou clicar em não. Digo, sim.
provavelmente eu vou querer comprar. O cara é de confiança. Beleza. E aí, se você conseguir 5.000 moedas, eu vou te pagar o custo de 8 sementes. Te vejo lá depois. O engraçado é que se você nega a compra, o Dave fica, tipo, bravo com você falando. Vai se ferrar, amigão. Você não é um amigo. Agora temos a próxima fase. Eu vou pegar minhas plantinhas e olha só, temos um espaço novo. Aí a minha escolha de plantas fica melhor. Olha só quanta cova aqui. Eu acho que tem pelo menos umas 5 variantes de covas. Tem a do morceguinho, tem a da caveirinha pequena, a da cruz, a da cruzinha e uma que parece uma cova normal. Eu sei que nas versões de celulares, que é atualmente a pior versão do jogo, basicamente não tem as mensagens das covas. Eu vou explicando como é essa versão do celular. Eu lembro que a versão de celular foi uma das primeiras versões que eu joguei do jogo. E na época que eu joguei, eu achava ela bem legal. E quando eu baixei pela primeira vez, por algum motivo, o jogo resolveu meio que me dar... Pera aí. Galera, não era nada não. É que acontece que simplesmente a tela do OBS, que é o gravador que eu uso, simplesmente parou. Tipo a mesma tela do PVZ. Mas graças a Deus, felizmente não acabou com a gravação. Obrigado, senhor. Como eu tava continuando falando da versão, acho que se eu falar da versão, o jogo não quer que eu fale. Mas eu vou falar do mesmo jeito. Eu lembro que quando eu baixava essa versão, o jogo simplesmente me dava 2 milhões de moedas. E eu não tava usando nenhum mod ou um hack do jogo, não. O jogo simplesmente fazia isso de graça pra mim. Eu fiquei tipo, what? Como é que isso é possível? E fala, voltando só um minutinho. Como vocês viram, eu usei a Comicova. Ela tem um visual bem trevoso, coisa assim. E sinceramente eu gosto mais do visual desse do que do PVZ 2. Porque no visual do PVZ 2, eles meio que deixaram a planta verde. Olha só que tá chegando, o saltador de vara. Vou deixar ele no caminho. Eles deram outro visual, que apesar de ser um visual até que maneirinho, meio que esse cara deixou a planta bem diferente do que era do Plants vs Zombies 1. Tipo, eu gosto dos dois visuais, mas se eu for pra escolher um, eu escolho o do PVZ 1. E voltando a falar da versão de celular, eu lembro que o jogo dava 2 milhões de moedas que eu podia gastar no que eu quisesse. Isso nem era brincadeira, era verdade. Eu lembro que na versão de celular tinha algumas coisas legais, como por exemplo, umas fases exclusivas, como o modo de última defesa, que eram fases que o jogo te dava uma quantidade de plantas pré-determinadas e você tinha que montar sua estratégia para sobreviver. Se bem que tem um minigame da última defesa, só que o que eu tô falando era no modo do Enigma, o modo de puzzle, que tinha mais fases desse tipo, que eram fases bem legais. E também você podia usar algo que eu vou falar depois. Mas vamos jogar aqui porque a situação tá começando a crescer, que nem os cogumelos aqui. Olha o saltador de vara, olha só que bacanudo. Ah, esqueci. Aqui era pra plantar gervilha, não era pra plantar aqui não. Ah, eu vou ter que falar isso. Vai, seu progumelo, vai, seu progumelo. Olha só, o seu amiguinho morreu, meus parabéns, seu progumelo número 2. Você é uma vergonha, por isso eu tirei do gramado. Olha só, quando eu planto a planta no meio, ele faz um salto tão torto que parece que ele é puxado pela gravidade. Ou pela física, sei lá. Falando em bocas, eu limpei aqui meu gramado. E o jogo dá sempre uma moedinha, o que é simplesmente perfeito. Eu sei que no Plants vs Zombies 2, o Comicova ele custa só 0 sóis, porém ele não te dá moeda. Mas aqui ele custa 75 sóis e ele te dá sempre uma moedinha. Isso é simplesmente perfeito. Limpando a situação, eu vou plantando mais meu exército de soprogumelos. Olha só que tá chegando aqui. Pronto.
Agora, com o gasogumelo, esse zumbi se torna placável. Porque minhas plantas são implacáveis. Só que aí depois eu lembro que quando eu baixei de novo o Plants vs Zombies do celular, o jogo simplesmente diminuiu a quantidade de moedas. Aí depois ele diminuiu mais, só deixando por 2.000 moedas de começo. E eles também fizeram algumas coisas que simplesmente deixaram o jogo pior. Como colocar anúncios mais vezes. Também colocar transições. Eu não sei se eu falei certo, mas é aquele esquema que... semanalmente, se você compra alguma coisa, você tem acesso liberado. Isso nem tinha no Plants vs Zombies original de PC. Quando você comprava o jogo na Steam, você tem tudo. Nos consoles também. E no celular eles querem tirar mais dinheiro pra você ter uma experiência, sei lá, consumível. Isso não é legal não. A EA Games simplesmente tá se aproveitando do PvZ. Vamos fazer uma petição pra tirar a EA Games tirar as mãos do PvZ. Por favor, galerinha. Mas enquanto isso eu vou jogando e gravando pra vocês. Eu sempre gosto de plantar os gasogumelos na quarta ou na quinta fileira, porque os tiros dele já pega basicamente o jardim por inteiro aqui. O resto da fileira final. E se você for querer jogar Plants vs Zombies, eu recomendaria você jogar ou a versão da Steam ou os consoles, já que são as melhores versões do jogo. Se você for jogar no celular, boa sorte com os anúncios. E se você for jogar o Replanted, boa sorte com o seu dinheiro gastado, porque o da Steam tá custando R$10 e lá tá custando uns 90. E aliás, como é que você paga R$80 a mais pra ter pouco conteúdo extra? É a EA Games querendo tirar o nosso dinheiro do bolso. Pelo menos mais uma fase está sendo terminada. Graças a Deus. Final Wave. E quando você limpa as covas, não tem nenhuma cova mais pra te incomodar. E com isso eu vou colocar minha cerejinha. Já dá conta desses zumbis. Existem zumbis, a vitória é minha. Agora nós ganhamos um livro? Que isso? O livro? Você tá aí no jogo? Almanaque resumido. Fica todas as informações das plantas e dos zumbis que você encontrar. Vamos analisar o almanaque. Aqui podemos ver as plantas, onde podemos ver o que a planta faz, o dano que ela causa, o custo de sóis, a recarga e a descrição, e podemos ver de todas elas aqui. E o legal é que quando você fica com poucas plantas, uma espécie de girassol grande aparece na tela. O mesmo acontece com o dos zumbis. Aqui mostra o que os zumbis faz, as vantagens dele, como ele poder pular nas plantas. Alguns mostram a velocidade, mas todos mostram a resistência. Se você quiser dar uma lida depois, você pode conferir seu almanaque no menu. Pois agora vamos jogar a nova fase aqui. Ei, você quer brincar de acertar o zumbi? É tipo aquele jogo de acertar topeira. Você sabe, esses roedores que ficam no seu jardim comendo suas plantas e ferrando tudo? Aqui é tipo isso, mas em vez de roedores são zumbis. Pega esse martelo. É entre eu é entre mim e você. Eu não sei se falei isso certo. E como deu pra ver, a gente tem a marreta do zóio. As ideias. A gente tem a marreta do zóio ou a marreta do pai troll. Pra mim vai ser marreta de qualquer um. E como deu pra ver, a gente vai marretar a cara dos zumbis. Vamos quebrar o crânio deles e simplesmente receber sóis. Esse é um dos minigames mais legais do jogo. Ou melhor, uma das fases mais legais. E também um dos minigames legais. A gente vai dar um cascudo nesse zumbis. E o zumbis ele tem uma probabilidade de dropar sóis. E podemos usar entre 3 plantas: a batata mina, a come-cova ou a cereja bomba.
eu gosto só de usar o come-cova e às vezes a cereja-bomba. É que como sempre os zumbis dão 75 sóis, eu não gosto de, tipo, ficar com 50, 25, ou números que não correspondem à soma de 175. Como o come-cova e cereja-bomba seguem o esquema da contagem de 75, eu uso eles. Fica aí a curiosidade da minha vida jogando esse jogo. Aqui não importa quanto que você bate, pois a quantidade de os sóis aqui é aleatória. Olha, vamos tirar a cova do só descansando. Foi mal, gente. Aqui, como deu pra ver, aparece o cabeça de cone no meio da fase. Ele precisa de 2 marretadas do Pai Troll aqui. Eu pego na minha marreta. E quando você estiver jogando a versão de console, a versão de consoles é mais difícil. Isso é por conta que aqui você pode simplesmente mexer a marreta e simplesmente fazer isso aqui, ó. Comente quantas vezes você viu a marreta passando nessa cena. Eu vou dar like quem acertar. Tô brincando, mas eu vou dar like do mesmo jeito. E quando você diminui a quantidade de covas, sempre vai nascer outra. E olha só, o cabeçudo do balde chegou aqui. E aqui não importa o quanto de cova você for limpar, porque sempre vai nascer. E se você deixar com, se não me engano, se você deixa com apenas 4 covas, vai nascer 2. E se você deixa com 3, vai nascer 3. Então não tem como limpar a fase aqui. Nossa, só nasceu o cabeçudo de cone? Ô, cabeçudo. Vamos aproveitar que o zumbi tá andando e falar aqui. Como eu dizendo, nas fases de console é mais difícil jogar essa fase, porque você tem que ficar clicando aqui pra marreta ir. Antes de coletar aqui, eu vou coletando minhas moedas. Engraçado que quando você tem a fase de poder pegar aqui, você pode plantar ainda algumas plantas. Isso é bom pra essa fase, pra você coletar o resto do dinheiro, pra você sair no lucro. É que nos consoles você tem que ficar zanzando pela tela pelo analógico ou pelo D-pad. Não dá pra eliminar todas as covas. Dá sim pra você eliminar, só que vai depender da quantidade de sóis. Infelizmente esse não é o caso. Conseguimos o nosso cogumelo aleatório aqui. Nosso cogumelo estranho das ideias. O nosso hipnogumelo. Ai, falei um monte, o jogo demorou de carregar a tela. Hipnogumelo. Faz o zumbi lutar contra você. Essa planta tem uma das ideias mais legais, mas eu já vou falar aqui. Jogo, por favor. Ah, bom. Olha só, agora nós temos um novo zumbi. O zumbi futebol. Engraçado que quando um zumbi novo aparece e você clica nele pra olhar no almanaque, quando a primeira vez que você encontra com ele, fica aparecendo não encontrado ainda. É que você tem que derrotar esse zumbi pra conseguir informações dele. E a gente vai, obviamente, derrotar esse bananão aqui. Pegando minhas plantas, vamos nessa. E agora, eu esqueci de falar, eu coletei a conquista do Penny Catcher. Acontece que essa conquista fala pra você coletar 25 moedas em sequência, em alguma fase, e sem deixar alguma dessas moedas sumir. E nesse caso eu acabei conseguindo, já que como eu limpei as covas, eu consegui mais moedinha. Esse tipo de fase, é melhor fazer nos minigames, ou alguma fase que você ganha muito dinheiro. E detalhe, você pode acabar perdendo a conquista se você deixar uma moeda sumir. E sim, deixar dinheiro sumir quer dizer a mesma coisa que você chutar a parede. E eu vou meio que falar do nosso jogador de futebol quando ele chegar aqui, pois tem muita coisa de contar pra ele. Olha só essa cobra. Morrendo para existir. Ou morrendo para existir. Caramba. As mensagens desse jogo costumam ser bem assustadoras. Quando tem essas fases que apresentam um novo zumbi, sempre é uma fase de uma horda. É basicamente só envolve os zumbis normais e os cabeças de cone e o novo zumbi em questão. O que deixa essas fases até que fáceis. E engraçado que... por que eles não incluem o cabeça de balde nessas fases? Ele também é um zumbi que normalmente você encontra mais, só que
Nessas fases você só encontra mais os normais e os cabeças de cone. Olha só o preconceito com cabeça de balde. Aliás, falando do cabeça de balde, eu acho que é melhor falar quando a gente encontrar com ele de novo. Ó, logo vai brotar o zumbi. O novo zumbi. Ó, se um morre, eu planto outro. Legal, 2 morreram. Galera, tivemos baixas. Perdemos bastante soprogumelo. Tem certo soprogumelo que faz a honra e outros que não fazem. Olha só que tá chegando. Esse daqui é o zumbi All-Star. Eu gosto de chamar esse zumbi de zumbi quarterback por alguns motivos. Primeiro, vamos deixar, eu vou explicar o que ele faz. Ele tem basicamente ele tem 8 vezes vidas a mais que um zumbi normal. Normalmente eu vou usar um hipnogumelo. E o hipnogumelo faz com que hipnotize os zumbis. E eles vão meio que lutar. Como nessa fase ela anda bem devagar e mal vai aparecer zumbi, não vai dar pra mostrar muito. Mas o zumbi que tá hipnotizado vai lutar contra o zumbi normal. Continuando falando do zumbi quarterback, eu chamo ele assim por causa de 2 motivos. O primeiro motivo, eu costumo diferenciar o zumbi quarterback, o zumbi do futebol do Edward Zombies 1 e o zumbi All-Star dos jogos do Guy the Wolfere. O All-Star pra mim é aquele zumbi que usa uma arma, é maior e fica falando um monte de oh yeah, baby. Nossa, não sei porque eu plantei esse cogumelo aqui. Calma aí. Aí eu acho que pra mim eles não são o mesmo zumbi. Aí eu falo que esse zumbi do futebol pra mim é o zumbi quarterback ou o zumbi jogador de futebol americano. Caramba, que nome longo que eu dei agora. Mas em geral, olha só, animação rara de morte. Olha a animação rara de morte. Olha só que coisa boa. Engraçado que quando um zumbi morre assim, ele dá a mãozinha. Ele faz um tchauzinho. Tchauzinho, mundo. Ah, não vai dar pra eliminar tudo. Pera aí. Pessoal, desculpa se eu fiquei um tempo sem falar. É que eu só tava meio que dando uma olhada aqui. Olha, aqui é perfeito pra fazer a luta. Olha só. Olha só o confronto de zumbis. É mó legal ver zumbi lutando contra os outros. Olha só. Zumbi queimado e ele de pé. Pera aí. Vamos pegar o nosso dinheirinho, porque o dinheirinho é o que importa. Nós liberamos uma nova planta. O medogumelo. O nosso querido bichinho que tem medo. Medogumelo. Um atirador de longa distância que se esconde quando os inimigos ficam na frente dele. Ele é basicamente o nosso cogumelo que tem medo dos zumbis. Porque... quem que não teria medo de zumbi, né? Ele será o nosso novo amiguinho nessa jornada. Desculpem se eu tava um tempo sem falar. É que acontece que eu tava tentando olhar se o OBS tava me capturando. Tipo, eu olhei que sim, tava capturando aqui a gravação. Eu pensava que tava dando algum problema, mas não tava dando problema não, tava bem tranquilo. Engraçado que quando eu jogava esse jogo na infância, eu sempre achei que os zumbis estavam falando em português. É tipo, ele fala os zumbis are coming. Eu pensava que ele estava falando assim, os zumbis estão chegando. Eu sempre penso que essa voz seja dos zumbis e não de alguém que está sendo infectado falando isso. Oxi, olha só isso aqui. Olha só que maravilha. Um zumbi morrendo, olha só que legal. Segunda vez no vídeo, esse jogo tá de parabéns. Tá, acho que aqui dá pra testar o nosso... Eu vou tentar colocar aqui o nosso medogumelo. Nossa, eu esqueci o que eu tava falando. Ah tá, lembrei. Eu tava falando do quarterback.
Eu chamo ele de quarterback porque é pra diferenciar dele do outro zumbi lá. E o meu amigo Luiz, ele chama o zumbi quarterback de cabecinha. Só porque quando a gente tira o capacete dele, o meu amigo fala que... Olha, ele tem uma cabeça pequena, é o cabecinha. E eu simplesmente gosto de chamar ele de cabecinha. E se você olhar bem para esse zumbi ele tem olhos meio rosa. Que é só pra indicar que o zumbi tá rápido querendo comer seu cérebro. Ele tá basicamente com fome. Ó. O medogumelo, ele age como fosse uma espécie de disparevilha de cogumelo. Ele é bem legalzinho de usar nessa fase. Só que é bom você sempre plantar ele bem nas primeiras fileiras. Porque na fileira da frente, ele acaba meio que se assustando e ficando indefeso. Você até pode plantar umas 2 colunas de medogumelo que dá boa. Só que tem que sempre certificar de seu gramado estar bem protegido e os zumbis não irem longe. Ai, ai. Bom, pelo menos tá fácil aqui. Quer escutar um barulho aqui chato? Esse é o barulho mais chato dos games. Vou até plantar outra aqui só pra agilizar as coisas. Ó, eu vou colocar ele perto de um... Ó, vou colocar aqui, ó. Ah, não deu pra ver. Ah, agora, os medogumelos foram mais versáteis agora. Eles protegeram o soprogumelo aqui. Parabéns. Vocês merecem todo o meu respeito, medogumelo. E vocês, soprogumelos, melhora! Jogo andando quer dizer fase chegando. Olha só que tá aparecendo o quarto com tela. Aqui dá pra colocar aqui, ó. Quando tem zumbis mais ou menos numa área de 3 em 3, o medogumelo se esconde de medo, tadinho. Então eu sempre fico com dó dessa planta se escondendo. Mano, essa música fica muito boa quando dá horda. É basicamente uma outra música. Tipo, é basicamente uma versão estendida. É bom sempre colocar 2 gazumelo pra garantir que eles não cheguem perto. E o engraçado é que quando os zumbis portam com tela são mortos pelos gasogumelos ou outras plantas que focam em atacar o zumbi e não a porta, esse zumbi tem meio que uma espécie de morte, que ele morre com os 2 braços. Normalmente quando o zumbi morre, ele sempre perde o braço pra indicar que ele está na metade da vida. Só que com o zumbi porta com tela, ele fica com os 2 braços se você matar ele com gasogumelo. Tem outro zumbi do jogo que morre com 2 braços, mas a maioria morre sempre com um braço. Melhorando minha estratégia, vou fazer meu exército de soprogumelos. Cara, quantas vezes eu falei exército de soprogumelos? Ai, ai. Essas fases têm um ritmo mais lento é porque, como você usa soprogumelo e eles atacam por perto, essas fases ficam mais demoradas. E isso acaba deixando meu vídeo mais demorado também. Se você tiver assistido até aqui, você é incrível. Continue assim, porque vídeo longo bom tá tendo pouco nessa plataforma. Olha só meu gramado, tá tudo desregulado. Vou dar um jeitinho já. Engraçado que o cabecinha só apareceu nessa ordem. E eu vou fazer as plantas normais tancar. Não vai ter hipnogumelo, vai ter hipnogumelo aqui.
Engraçado que a porta é só um acessório, porque o zumbi com porta com tela, que com a porta tem a mesma vida que o cabeça de balde, ele acabou morrendo aqui. Ai, esse jogo é bom demais. Ó, olha só o zumbi. Ele vai morrer. Pelo menos a vida é um sucesso, pois eu liberei o Gelogumelo. Gelogumelo temporariamente imobiliza todos os zumbis na tela. Pronto, agora resolvi o problema. Olha só o que nós temos aqui. O zumbi dançarino. Esse zumbi tem muita história pra contar. Vocês vão ver. Agora estamos na antepenúltima fase do jogo. Aliás, quando eu tô gravando, quando eu for editar esse vídeo, eu vou cortar aquelas partes que a tela fica congelada. É que quando dá uma congelada é por causa ou de carregamento ou coisa assim. É que às vezes tais jogos eles carregam mesmo. E às vezes é que o Plants vs Zombies não tem uma tela de loading. O loading, dependendo, às vezes é a espera da fase ou a tela simplesmente parada. Eu acho que nessa fase já vai dar pra fazer a próxima conquista. Esse ritmo tá bem lento. O engraçado é que, às vezes, o tiro do soprogumelo, às vezes vai até a fileira inteira, mas às vezes some na terceira ou quarta fileira. Ó, vou até plantar mais um só pra ver se isso acontece. Quando os zumbis perdem a cabeça, eles às vezes eles são meio que acertados, mas tipo... Quando eles perdem a cabeça, já não precisa mais se preocupar. É que eles só estão meio que dando mais umas andadinhas para depois a cabeça ir embora. Quando tem duas colunas de cogumelo, a fase que você está jogando fica bem fácil. Engraçado que às vezes o zumbi não chega no seu cogumelo, mas às vezes ele acaba chegando. Vou dar conta desse cabeça de cone. Aliás, eu tenho uma ideia legal pra vocês. Mesmo se eu finalizar a série do Plants vs Zombies, eu também penso meio que trazer outras coisas de Plants vs Zombies, como coisas tipo shorts, curiosidades ou até mesmo desafios. Se vocês quiserem me falar algum desafio legal de fazer, eu adoraria ver os comentários e fazer esse desafio. Porque desafio vai ter no meu canal. Meu canal vai ter de tudo, dublagem, jogo, tudo o que é uma beleza. Olha só que tá chegando. Olha só quem tá chegando aqui. O zumbi da discoteca. Olha só esse bacanudo daqui. Vou até aproveitar pra fazer minha vigarista da conquista. Toma, meu amigo. Pera aí. Aí. Pronto. Ele tá parado aqui? Mano, o zumbi ficou parado aqui matando outro zumbi. Ah, o meu zumbi dançarino morreu. Agora esse é um bom momento pra falar do zumbi. Inclusive eu ganhei uma conquista de ter hipnotizado o zumbi. Esse zumbi, ele é bem curioso. Se você tiver jogado a primeira versão do computador do jogo, ou melhor dizendo, a versão original, ou as primeiras versões de celular, o zumbi dançarino, ele tem meio que um visual diferente. O zumbi dançarino se fantasia igual o Michael Jackson do Thriller. Só que como esse jogo foi lançado em 2009 e, consequentemente, menos de um mês depois, o Michael Jackson acabou falecendo, infelizmente, as pessoas viram isso como uma espécie de ofensa ou uma coincidência. Tipo, eles não tinham realmente intenção de fazer isso, não. Aí, pra não...
Aí pra não dar treta, nas versões posteriores do jogo, eles meio que mudaram o visual desse zumbi. Pra ficar parecendo com um zumbi dançarino de discoteca, que faz passinhos de embalo de sábado à noite, e que tem um visual e tem umas roupas que lembram a música E Tem a Live. Eu não vou cantar isso aqui não, porque senão dá ruim. Felizmente estamos acabando essa fase aqui. O engraçado é que quando você hipnotiza... Pera aí, vou dar. Ah, eu ia fazer uma coisa aqui legal. Quando você hipnotiza o último zumbi aqui na tela, ele simplesmente vai sumir. Ele simplesmente some da tela. É porque... Quando não tem zumbi na tela, quer dizer que deu boa. Agora estamos na penúltima fase aqui. E obviamente vou pegar meus companheirinhos. E eu vou mostrar... Ah, eu esqueci de falar do Ruinagumelo. Pera aí. Ruinagumelo destrói uma grande área, deixando uma cratera no chão. Pronto, aqui tá falado. Ai, ai. Desculpem se eu tinha cortado antes, mas eu falei depois da edição. Não esquenta a cabeça. A gente vai testar esse Ruinagumelo depois. Vamos esperar no momento certo. Ai, ai. Jogar essas fases de noite dá um sono. Olha só que engraçado. Dando sono com fase de noite. Olha só. Vamos ver se vai dar pra fazer um exército de Medogumelo. Ai, ai, que sono. Tá. Aí... Essa versão que eu tô jogando é a versão da Steam. Ou a versão GOT. Que significa Game of the Year. E nessa versão não... O zumbi dançarino tá com visual de discoteca. Eu sinceramente gosto mais da versão do Michael Jackson. Mas eles tiveram que mudar porque eles não tiveram escolha. Se provavelmente o Michael Jackson ainda tivesse vivo depois do lançamento do jogo, ele provavelmente teria visto ou jogado e teria gostado da referência. E provavelmente a gente veria mais desse zumbi nos jogos. É sempre assim, começa com os zumbis normais, depois vem um cabeça de cone no meio. E depois que vem cabeça de cone, vem mais um zumbi diferentão aí. E, aliás, aproveitando que eu tô gravando o vídeo neste ano, vocês foram ver o filme do Michael Jackson? Eu fui, eu achei o filme bem massa. É estrelado pelo Jafar Jackson. Esse filme soube retratar muito bem a vida do Michael Jackson. Se tiver passando por aí, recomendaria você assistir. Logo, logo vou testar esse meninão aqui. Olha só. Se o nome... Pera aí. Se o nome dele é Doom Shroom, é que tem Doom. E Doom é muito bom. Caso você não tenha entendido, Doom é nome de um jogo lá dos anos 90. Aquele jogo lá que parece com o jogo Wolfenstein. Só que em vez de você ficar batalhando por certos soldados, você vai ficar batalhando por monstros. É, aqui eu tô usando um exército de Medogumelo. Mas, pô, o título não é Medogumelo, é Soprogumelo. Aqui, ó, esse carinha aqui, jogo. Ai, ai. Quando toca essa música, o bagulho fica tenso. Ó, dinheirão na conta.
eu acho que essa mensagem de... Eu acho que é essa parte do David Doidão falar que te oferecer 8 sementes de girassóis, eu nunca cheguei a receber, porque até eu juntar 5.000 moedinhas, eu não consigo juntar essa quantidade até a fase, até certa fase que o David apresentar algo novo. Pronto. Vamos ficar rosa. Ah, tinha que ter testado ele. Pensava que fosse o zumbi rosa que deu moeda, mas foi os normais que deu moeda. Quando aparecer certo zumbi, eu uso esse carinha aqui. Ah, quer saber? Eu vou usar agora. Vai demorar muito pra até lá, certo ponto. Olha só. Ó, bomba nuclear! Aqui no jogo do Plants vs Zombies. O Cunagumelo, ele meio que fez uma explosão que pegou basicamente grande parte da tela do jogo. Foi uma explosão do... Ai, ai. Se vocês acharem que não tá legal, eu paro com essas vozes aleatórias. Quando eu passo e falo alguma coisa, eu falo mais alto. Se vocês acharem exagerado, eu paro, tá bom? Quando o Cunagumelo explode, fica meio que uma cratera. E eu vou pegar a planta aqui. O jogo fala que eu não posso plantar em crateras, porque meio que não fica plantável. Mas não esquenta. Essa cratera logo... cratera logo vai sumir. Ela não fica a fase inteira não. Vai sumindo, acho que em torno de uns 2 ou 3 minutos. Engraçado que ela muda de textura. Aí fica mais arrumadinho. Se você for plantar essa planta, tem que plantar ela mais ou menos nessa, na fileira do meio ou nas fileiras do lado aqui. É, todo zumbi aqui morreu aqui. Yay. Olá, nós queríamos fazer um lanche da meia-noite. O que você acha de sorvetinho e de cérebros churrasquinhos? Soa legal, sinceramente, os zumbis. É, os zumbis eles querem fazer um churrasco de cérebros e sorvete. Eu ia querer sorvete, mas o cérebro não. Sai fora. Como deu pra ver, a gente vai jogar uma outra fase de esteiras. Tá, se o jogo quer que eu use essa planta, então beleza. Toma aí a bomba aí. Será que o Medogomelo tanca o cabeça de cone? É o que a gente vai ver. Aqui nasceu bem mais covas daqui do que o normal. E obviamente a gente vai tirar todas pra pegar dinheiro. Porque sempre nessas covas vai ter dinheiro. Eu já falei que essa música é incrível. É uma das melhores do jogo. Cara, eu acho que não... Eu acho que esse carinha não vai tancar não. Eu vou usar o jogo meu só na hora H. Ele não tancou. Olha só. Olha. Eu não sei se vocês chegaram a perceber, mas quando eu usei o Gelogumelo, ele meio que, além de congelar os zumbis, fez um zumbi perder a cabeça. E sim, o Gelogumelo dá dano nos zumbis. Eu vou até mostrar pra vocês com mais calma. Vou ter que botar esse Gelogumelo aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, não deu tempo, não deu boa. É que só ia mostrar a quantidade aqui. Já vamos dar um jeitinho aqui. O jogo já me deu 3 cogumelos da explosão aqui. Enquanto isso aqui vai dançando, ele vai invocando os outros zumbis. O que eu queria dizer é que quando você usa o Gelogumelo, além de ele congelar todos os zumbis na tela, ele causa um dano. Ele causa um leve dano. Quando você joga normalmente não é muito perceptível, mas quando você olha bem a cabeça saído quando o zumbi fica azul,
você nota que ele dá dano. Só que o dano dele é bem mínimo. É basicamente um dano de uma ervilha. Olha só que tá chegando. Pronto, acabei com meus problemas. Ai. Aliás, uma coisa que eu não costumo falar, mas é bom eu falar, é vocês compartilhar esse vídeo. Eu sempre falo, curte se gostar e um monte de "se" aí. É porque eu sempre falo isso, porque é o meu bordão. Mas é bom vocês também compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam assistir as minhas dublagens e as minhas gameplays. Porque aqui eu gosto de mostrar o que eu faço. Que é basicamente uma explosão aqui do caramba. Essa é uma fase bem legal, que dá pra ficar simplesmente matando zumbis com uma bomba nuclear. Bomba atômica! Engraçado que quando você congela esse zumbi, os dançarinos de apoio ficam parados aqui. Ah, esqueci de falar desse zumbi. O dançarino, ele invoca 4 zumbis em 4 lugares. E quando eles morrem, ele dá um jeito de respawnar de novo. Dá pra simplesmente terminar a fase mais rápido usando essas explosões aqui. E na versão de celular, tem uma conquista exclusiva que envolve o uso dessa planta. Que dá pra fazer nessa fase. E a conquista fala pra você congelar 20 zumbis com um simples gelogumelo. Como ele pega a tela inteira, é melhor usar alguma fase que tenha bastante zumbis. E essa é uma das poucas fases do jogo que tem bastante zumbis na tela e você tem um uso ilimitado dessa planta. É só você deixar um monte de zumbis na tela e simplesmente coisa boa aqui. Pera aí, vamos dar um jeito aqui. Não vai comer minha planta. É a planta que vai comer as covas. Esse daqui não vai dançar não. Esse daqui vai tomar bomba na cara. Legal, acabaram minha... Olha só as crateras aqui. Olha só que coisa boa. Meu jardim tá bagunçado. Eu limpei de covas, mas não limpei de explosões. Mas tudo bem. Esse zumbi é um tanque, olha só. O zumbi do capacete, ele tem 4 vezes de vida a mais com cabeça de cone. Ah, ele morreu, tadinho. Isso significa que ele é bem resistente. Mas uma simples explosão é o suficiente. Pera aí, eu vou fazer um esqueminha aqui legal. Você não vai dançar não, seu imbecil. Vai tomar a bomba na cara. Pera aí. Toma. Quando você explode aqui, não chega a pegar aqui de baixo. Mas é só resolver e colocar outra bomba. E nós liberamos uma nova planta. Uma espécie de Vitória Régia. Vitória Régia. Deixa você plantar plantas não aquáticas em cima. O jogo já basicamente te dá um spoiler do que vai vir pela frente. Mas eu não vou falar. Eu vou só contar no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir se gostar, se inscreve para ajudar e se notifica com o sino. E também compartilhe para os seus amigos. Eu vou indo. Fui, galera. Até a próxima!